Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu, a Maria Carolina Raimann. E você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. Hoje nós queremos tratar sobre a importância do silêncio. Parece até uma contradição, né, Maria Carolina? Porque nós gravamos aqui num lugar bem barulhento, né? E aí você sempre escuta ali o galo cantando, uma moto roncando aqui na frente, de repente passa um caminhão de som, a máquina de costura da vizinha, a serra do outro vizinho e assim por diante, né? Mas é o que a gente tem por enquanto. Olha os barulhos aí, né? Nós estamos fazendo uma campanha para as pessoas que nos acompanham, que gostam do nosso trabalho, né? Para nós conseguirmos adquirir aí um microfone de lapela duplo, para a gente poder ligar no celular e aí um para mim, um para Carol, para ver se a gente consegue fazer uma captação um pouco melhor do som. Nós já vimos aí algumas ofertas no Mercado Livre, então se você tem interesse em nos ajudar a adquirir esse microfone, entre em contato conosco, pode deixar um comentário, né? E aí a gente vê como a gente pode fazer, né, Maria Carolina, para a gente conseguir melhorar aí um pouco a qualidade do som. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é de graça, ajuda muito o canal a crescer. Tá? Comente também nesse vídeo o que você achou desse tema, compartilhe com os seus amigos, né? E quando você se inscreve, não se esqueça também de clicar lá no sininho para receber todas as nossas atualizações. Nós temos aqui no canal vídeos praticamente diários, né? Então 2 dias na semana apenas que nós não temos vídeo ainda, mas já temos projeto para isso, para de repente daqui a pouco nós vamos estar com a semana toda cheia, né, Carol? Muito bem, mas vamos para o nosso assunto. Vamos começar com aquela frase bonita de Santo Ambrósio, Carol? Santo Ambrósio nos fala que o demônio ama o ruído, Cristo busca o silêncio. Uma frase curta, né? De Santo Ambrósio, um importantíssimo santo da igreja, um grandioso santo da igreja, que nos fala que o demônio ama o ruído e Cristo busca o silêncio. Bom, se o demônio ama o ruído, é natural que ele, sendo o príncipe desse mundo, né, tenha espalhado o ruído para tudo quanto é lado. Exatamente. Né? Eu não estou dizendo aqui, gente, que a serra do vizinho, que a máquina de costura da vizinha seja coisa do demônio. Não é isso. Por favor. Né? Mas que esse mundo está cheio de ruído, cheio de barulho, isso ninguém pode negar, né? Sim, e principalmente as próprias pessoas têm essa necessidade. Você já viu isso? Sim. Pessoas que falam assim, olha, eu só consigo dormir com a televisão ligada, com aquele barulho da televisão ligado, né? Chegam em casa do trabalho ou da rua, primeira coisa é ligar a televisão ou o aparelho de som, o rádio, alguma coisa, para ter aquele barulho. Tem aquele barulho, Famílias, né, que têm o costume péssimo, né, o mau costume, colocam uma televisão na sala de jantar, né, na cozinha, enfim, onde é a mesa, que as pessoas, quando tem o hábito de jantar, de comer à mesa, né, ainda tem uma televisão ali que fala e grita o tempo todo e tem música o tempo todo, barulho atrás de barulho, né? As pessoas têm essa necessidade. Como é interessante isso, como né? a Carol falou, quando comem à mesa. Isso, foi isso que eu quis dizer. Muitas pessoas levam o prato lá para a sala para comer na frente da TV. Da televisão, porque lá tem televisão, né? exatamente. Eu lembro que na casa do meu avô, os horários assim do jantar, o horário do almoço era rigoroso, sabe? Meu avô exigia que o jantar fosse servido tal horário e minha avó cumpria, né? O almoço tinha que sair tal horário, minha avó cumpria. Todo mundo sentado naquele horário para comer. Mas nunca na minha vida eu tenho lembrança de antes de comer terem feito uma oração para agradecer aquela comida. Porém, a lembrança que eu tenho é que tinha uma TV na cozinha. Verdade. E o jornal da hora do almoço, ali, o jornal local do Paraná, né? Que é onde meus avós moravam, estava sempre ligado. Então sempre aquele barulho. Quando terminavam de
de almoçar, desligava aquela televisão e ia para a sala onde ligava outra televisão. E aí, quando não é mais triste também, em algumas famílias, né? Eu, assim, particularmente não me lembro de nenhuma agora, assim, mas a gente sabe que existem, né? Quando um quer ver um programa de televisão e o outro, então um vai comer na sala, o outro vai comer no quarto, né? Porque ainda tem isso, né? Os pais hoje em dia acham que é importante para os filhos terem uma televisão em cada quarto, uma televisão em cada cômodo da casa, e isso é muito triste, porque a gente vê uma espécie de fuga, não é? Do silêncio. Parece que as pessoas fogem de ficar em silêncio, de observar, de contemplar, de entrar em contato com E esse vídeo nem é tanto sobre a televisão, né? A gente falou bastante, né? Tem famílias que não conseguem imaginar viver sem uma televisão. E a gente pode garantir para vocês o quanto é bom você não ter TV em casa, tá? E quanto isso faz bem para as crianças também não ter TV, né? Substituir a TV né? por um livro, né? Por uma outra atividade. A melhor opção de todas. Mas, por exemplo, na casa da Carol, eu lembro que eu ia lá e a TV estava sempre ligada. Às vezes estava todo mundo na cozinha e a TV lá na sala ligada. Por quê? Para ter aquele barulho de TV, né? Então, essa necessidade do ruído, tá? Voltamos ao nosso ponto, né? O barulho. As pessoas querem que tenha alguma coisa, né? Algum ruído, algum barulho. Aqui na nossa cidade, a gente tem o laguinho, né? Quem é daqui conhece, sabe o que eu estou falando. E as pessoas saem para caminhar em volta ali do laguinho. Mas caminham com barulho de moto, de caminhão, de britadeira, de sei lá o que, tantos barulhos, né? Nós não temos um lugar aqui calmo para você fazer uma caminhada, como por exemplo lá em Curitiba, né? Eu vim de Curitiba e é uma cidade que a gente gosta bastante, né? Dentro da cidade de Curitiba, que é uma mega cidade, né? Nós muito encontramos barulhenta. Muito barulhenta, exatamente, mas nós encontramos parques com bosques, com muitas árvores, em que você tem os caminhos no meio das árvores e lá dentro é um silêncio para você fazer uma caminhada, uma corrida tranquilamente. Mas sabe o que você vê? As pessoas caminhando com fone de ouvido, né? Então tem que ter uma música, tem que ter um barulho, parece que as pessoas não conseguem viver no silêncio. A impressão que dá é que elas evitam, que elas fogem do silêncio. Por que, Carol? Bom, eu acredito que não querem entrar em contato consigo mesmo, né? Por quê? Porque quando você silencia, você para assim, diminui o barulho de fora, né? Você vai o quê? Automaticamente você vai começar a prestar mais atenção nas coisas, né? Aquilo vai te fazer refletir, aquilo vai te fazer pensar. Eu acredito que hoje em dia as pessoas elas não querem isso, elas não querem se conhecer, elas não querem ouvir, né? O Santo Ambrósio nos fala ali na frase, né? Cristo busca o silêncio, é no silêncio que Deus se revela. Você tem uma música, né, bem bonita que fala isso também, do silêncio. Cristo se revela no silêncio, sim. Né? Após a comunhão, se você faz uma ação de graças em silêncio, acabou o canto ali, né? Você fica aquele tempinho assim, alguns, não chega nem a minutos, né? De repente, mas você fica um tempo em silêncio. É ali que Cristo vai falar com você, né? E aí eu acredito que as pessoas hoje em dia estão tão assim, já condicionadas. Eu acho que esse é o problema, sabe? As pessoas foram condicionadas a isso. Cresce numa família, como você falou, com uma televisão, e não pensam de outra forma, né? Quando saem da casa dos pais para formar uma família, então tem aquele modelo na cabeça. Eu preciso ter uma televisão na cozinha, uma televisão na sala, porque isso é bom, que as pessoas não se questionam, né? Elas estão tão envoltas no barulho que elas não se questionam mais, não se questionam e acaba cada vez mais prestando atenção no fora e não no dentro. E uma coisa importante que você falou, que parece que as pessoas não querem mais pensar. As pessoas querem que as redes sociais pensem no lugar delas, que a televisão pense no lugar delas, que não sei quem pense no lugar delas, porque elas não querem mais pensar. E ter respostas prontas, né? Exato. Né? Como é que faz tal coisa? Vai lá no Google. Isso aí. Né? Você não para mais para pensar, mas como é que eu vou solucionar esse problema? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Você já quer as respostas prontas, você não quer mais pensar. Outra coisa, nós falamos do barulho que nós temos aqui enquanto a gente está gravando, está passando caminhão, etc, etc. Mas aqui é uma cidadezinha pequena, gente. Uma cidadezinha do interior, 35 mil habitantes.
né? E é tão barulhenta assim. Agora você imagina os grandes centros, né? Os nossos amigos, por exemplo, a Patrícia e o André, que moram em São Paulo. Então os grandes centros urbanos são muito piores, é muito barulho o tempo inteiro, é carro, caminhão, é moto, é escapamento, é o carro da pamonha passando, né, na sua rua, é aquela coisa toda, é uma loucura. Agora, quem já teve a oportunidade de morar na roça, sabe que maravilha que é, né? Eu morei na roça durante algum tempo e à noite, por exemplo, a gente só escuta o barulho dos insetos, né? Dos grilos, dos sapos. Durante o dia é o barulhinho dos passarinhos, né? A gente acorda com o barulho dos passarinhos. Onde eu morei tinha bugio, a gente escutava assim ao longe o ronco do bugio, né? Então aquele silêncio próprio da natureza, isso nos remete ao paraíso, isso nos remete à criação. Deus criou o mundo dessa forma, né? Com o barulhinho só dos animais, o barulho do vento, o barulho das águas, das cachoeiras, enfim. E o homem foi poluindo sonoramente o mundo. Se nós fôssemos medir os decibéis de uma rua movimentada, é um absurdo, né? O quanto nós estamos envolvidos em barulho. E aí a gente percebe que tem um plano por trás disso, e é um plano diabólico, né? Se o demônio ele ama o ruído, ele quer que você se distraia com o ruído, para que você não, no silêncio, como a Carol falou, não se encontre a si mesmo, não se conheça, não pense e não reze, né? Não reze, porque olha como é difícil você se concentrar na oração, né? Como é difícil você, e como é fácil, aliás, você se distrair exatamente. na oração. Mais né? fácil se distrair. É fácil você se distrair. E com tanto barulho, com tanta coisa ao redor, você se distrai muito mais fácil. Não proporciona, né, um ambiente assim adequado. E inclusive a gente fala assim de viver sem televisão, mas hoje em dia nós temos tantos vídeos na internet, tantas notificações o tempo todo, e a gente nota, é só caminhar na rua por aí, você vê, tá todo mundo com o seu celular, ouvindo áudio, gravando áudio, vendo vídeo, vendo isso, vendo aquilo. E fora que nas redes sociais, aquelas que não têm áudio, aquelas que são só imagens, né? É uma poluição visual tão grande que aquilo também é uma espécie de barulho, né? Porque faz um barulho dentro da sua cabeça, aquela quantidade de imagens que você vê durante o dia. Então é importante nós pararmos um pouco, é importante nós desacelerarmos, deixarmos um pouquinho o celular de lado. Ah, mas é que eu tenho que responder aqui que alguém falou comigo. Deixa, a pessoa espera, né? E faz um tempo de silêncio na sua casa, na sua família, para se colocar em oração, para encontrar Cristo que busca o silêncio. Com base nisso, nós gostaríamos de falar também, né, Carol, sobre a questão da nossa fala, né? A gente falou um pouquinho sobre isso lá naquele vídeo de Padre Pio da semana passada, né? Sobre as pessoas que querem falar o tempo todo, que não querem mais ouvir o outro, que querem só falar. O que você poderia complementar um pouco pra gente, Carol, sobre isso? É interessante, né, a gente pensar sobre isso. As pessoas têm essa necessidade de falar, de querer ser ouvidos, de querer... isso é muito, muito complicado. Mas já está tão impregnado no nosso dia a dia, né, que você nem se dá mais conta, né? Se você parar um pouquinho para pensar, assim, quantas vezes uma pessoa está contando uma história para você e você, mas sim, mas o fulano, mas comigo aconteceu tal coisa, mas quer ver? Tem uma situação que é bem, assim, notória, que é quando a mulher engravida.
né? Uma mulher engravidou e tem um filho, mas o que mais vai aparecer é a gente falando de coisas que aconteceram. Ah, mas comigo aconteceu tal coisa. Não, mas comigo foi assim. E cada um fala uma coisa. Não, vai pro postinho de saúde, vai pra fila do SUS, todo mundo contando da sua doença. E a sua doença é mais grave que a do outro. Cada um né? falando. Cada um tem alguma coisa essa pra falar. necessidade, né, que o ser humano tem de ser ouvido, Mas justamente por quê? Porque ele foi condicionado dessa forma, né? Nós somos condicionados a nos expressarmos, enfim. A gente tem, digamos, o ser humano tem até uma certa necessidade disso, né? Então, mas a gente entende essa necessidade de que o ser humano tem de falar, de se comunicar, né? O problema é quando a gente fala coisas desnecessárias, coisas inúteis, né? Então, se você começar a falar somente aquilo que for o fundamental, aquilo que realmente for necessário, edificante, aquilo que vai ajudar o outro no seu processo de conversão, no processo de salvação da alma, ao invés de ficar jogando conversa fora, fofoquinhas, coisas inúteis, você vai perceber que isso já vai contribuir para o silêncio. Sim. Né? Que é o que nós estamos falando desde o início. Então, para você se encontrar com Cristo no silêncio, é um exercício. Sim, né? eu ia falar justamente isso, porque como a gente foi condicionado tanto dessa maneira, eu falo assim por experiência própria, né, que há um tempo atrás era muito difícil eu conseguir parar de pensar, né, chegava na igreja, você estava pensando o que ia fazer depois, os pensamentos assim, eles são, isso é bem complicado mesmo. Mas já que você falou em igreja, vamos falar um pouquinho também sobre o silêncio da Santa Missa, tá? Quer ver? Uma coisa interessante é que a gente vem de uma família assim muito musical, né? O meu sogro, ele canta em banda, o Miguel tem um talento musical fantástico, toca o piano muito bem. Meu irmão, meus tios, né? O meu cunhado, enfim. Eu fui compositor, escrevi mais de 200 canções. Antes do meu acidente, né, que eu quebrei aqui a cabeça do rádio, eu tocava violão, guitarra, teclado, contrabaixo, bateria, piano, flauta doce, gaita de boca, tocava vários instrumentos e tal. Então essa coisa da música, ela é muito forte na nossa vida. Só que a gente sabe, quem conhece música, quem conhece partitura, quem conhece, né, a pauta, clave de sol, clave de fá, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, etc, etc. Miguel tá antenado lá, prestando atenção agora aqui, né? Porque nós estamos falando do assunto que interessa a ele, que é música. Sabe também que uma coisa fundamental na música é a pausa. Importantíssimo, né? Pausa. Se não tiver, eu ouso dizer que se não tivesse pausa, não teria música. Não, seria só um barulho, né? Seria só um barulho. Um ruído, né? qualquer. Então tem que ter a pausa, aquele silêncio, para você continuar, né? Então o silêncio ele é necessário em tudo. Né? Então a gente não é contra a música, pelo contrário, a gente gosta muito de música, tá? Só que na Santa Missa, muitas vezes nós encontramos um barulho musical muito elevado, principalmente quando nós morávamos lá no sul. É um exagero. E que frequentávamos a Missa Nova. Né? Nós já falamos várias vezes aqui que a gente não tem nada contra a Missa Nova, né? Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, gente. Mas assim, um exagero, como a Carol falou, tá? Em que você chegava mais cedo na Santa Missa, né? Chegava mais cedo na igreja, para você poder fazer as suas orações para se preparar para a missa. Não dá. E não conseguia. Não conseguia por quê? Guitarras elétricas, contrabaixo, teclado, bateria, atabaques, pandeiros, ensaiando as músicas que iam tocar na missa. Olha, por que não foi ensaiar em casa? Né? Ensaiava ali, naquele momento. Passar o som é uma música, né? E não é o que acontece. Olhe lá, né? E olhe lá. Não precisa ser inteira a música. Não precisa. E os volumes, assim, muito altos, mas muito exageradamente altos mesmo. Aí você chegava lá, se ajoelhava, baixava a cabeça, tentava se concentrar na oração e não conseguia devido a tanto barulho. Vamos passar mais uma, e vamos passar mais uma. Agora o refrão do salmo, e etc, etc. Né? Então uma coisa muito barulhenta mesmo. Parece mais que você estava num show. Né? Algumas missas que nós assistimos lá no sul,
Nós chegamos a comentar depois que o Ministério de Música tinha a característica de estar fazendo um show, uma apresentação. Olhem para mim, veja como eu sei tocar, veja como eu canto bem. Tinha um grupo mesmo que eram só meninos, assim, né, mais jovens, e nossa, a gente até brincou, né, que eram os Backstreet Boys lá da missa, porque era demais, assim, demais, e o cara sentava a mão na bateria e aquela coisa. Mas aí, vamos, né, voltar um pouquinho, assim, o assunto, para continuar esse, que a gente então percebe que o mundo inteiro está rodeado de barulho, as pessoas são condicionadas no seu dia a dia a viver com barulho, a preencher o seu silêncio com barulho, essa que é a verdade, as pessoas são condicionadas a isso e vão para a igreja da mesma forma. Isso. Então existem pessoas que estão lá sentadas no banco da igreja e se não tiver um sonzinho, uma música, já fica meio, não é uma coisa que incomoda, parece que o silêncio incomoda hoje em dia, né? E aí as pessoas então estão lá porque precisam tocar, o ministério acha, né, ele pensa, né, que precisa estar tocando ali antes de começar a música, uma música atrás da outra para animar a celebração. Não é assim que o pessoal fala? O Ministério de Música tem esse negócio da animação. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque nós estamos no tempo do Senhor. E como nós falamos que a música, ela precisa do silêncio, na Santa Missa existem vários momentos de silêncio também. E o que a gente percebia lá? Que o Ministério de Música sempre tentava preencher todos os momentos, né? Se tinha algum momento que era para ficar quieto, eles iam lá e cantavam alguma coisa. Se era para ter silêncio, eles preenchiam com alguma música, né? Então a Carol falou agora há pouco também sobre o pós-comunhão, né? Você comungou e aí você ali naqueles minutinhos fecha seus olhos, baixa sua cabeça, você tem que conversar com o Cristo que você acabou de receber no seu coração, mas o Ministério de Música sentando a lenha lá e cantando um canto atrás do outro, né? E cantos que serviam para distração e não te levavam à oração. Diferentemente da realidade que nós temos aqui na administração apostólica, né? Aqui nós não temos outros instrumentos, nós temos apenas o órgão. O órgão em si já é um instrumento que te ajuda a orar, né? Te ajuda, te eleva a alma, né? A voz, as vozes geralmente, né, do coral te elevam a alma, te ajudam na oração. E a gente percebe que são sempre cantos sóbrios, sempre cantos que remetem realmente ao que está acontecendo, que é o santo sacrifício. É isso que eu ia falar, né? Porque proporcionam, né, um ambiente adequado para aquilo, Exatamente. Não é mesmo? Porque dentro da igreja a gente precisa encontrar paz, a gente precisa encontrar o Cristo, mesmo. Né? O Cristo é a paz, Ele é o silêncio, Ele é a serenidade, né? Se você não, como a gente falou desde o início desse vídeo, você não vai encontrar Cristo no meio do barulho, no meio da gritaria, no meio do oba-oba, porque aquilo ali... Inclusive o barulho ele tem um efeito muito prejudicial no nosso organismo, né? Porque dependendo do som, do volume, ele pode te deixar até assim com o ouvido sem escutar, não é mesmo? Você fica assim fica assim, parece um zumbido no ouvido, você não escuta direito. Pode ficar até tonto, dependendo assim, se for muito som, você pode ficar tonto. Inclusive, Carol, eu acho que é interessante a gente futuramente gravar um outro vídeo falando sobre esse prejuízo, tá? Sim. Porque não é só pelo volume, mas inclusive as notas musicais que são tocadas, né, elas podem fazer parte de uma programação neurolinguística, né? Exato. Então, dependendo do estilo de música que você ouve, se você ouve aí um funk, uma coisa assim, isso pode te prejudicar muito, fazer muito mal para a sua saúde, mas, né? É um outro tema. Mas só pra gente justamente falar sobre a questão, né, de como que afeta. Afeta, né? sim. E agora no nosso caso, positivamente, né? Você chegar na igreja e você ter o silêncio antes da celebração, o silêncio assim que acabou a celebração, o silêncio, as pessoas se levantam. Claro, existem exceções, existem raras exceções, momentos, né? Mas as pessoas geralmente acabou a Santa Missa, levantam e lá fora elas estão conversando. Isso, justamente isso que eu queria falar, Carol. Isso porque, aqui, né, na nossa realidade. Porque assim, nós falamos bastante da música, mas não é só a música. É o próprio povo. E quem é o povo? O povo sou eu, o povo é a Carol, o povo é você. Então tem que partir de você, né? A realidade que nós vivíamos lá no Sul era o quê? Entrava
na igreja, antes de começar a missa, as pessoas estavam lá conversando, blá 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 blá. Você se ajoelhava, tentava rezar, ou a pessoa do banco da frente, ou a pessoa do banco de trás, ou alguém estava sentado do seu lado, conversando, tagarelando o tempo todo, contando as novidades. Oh, fulano, quanto tempo, não sei o que, e não parava mais, né? E aí, no final também, né? O padre deu a bênção final e todo mundo já saía conversando. Já se levanta ali mesmo, né? E assim, é interessante, que eu falei agora há pouco sobre medir os decibéis, se a gente fosse medir os decibéis dentro da igreja, porque o padre deu a bênção final, fazia assim, aquele barulho de tanta gente falando ao mesmo tempo. Isso fora, gente, o fato de pessoas falando durante a missa, tá? Conversando durante a missa. E que surpresa foi para nós quando nós chegamos aqui e percebemos que as pessoas não conversam nem antes, nem durante e nem depois dentro da igreja. Sim. Não se conversa, é aquele silêncio. E a missa tridentina, ela favorece, né? Porque tem vários momentos em que o padre ele reza em silêncio. Ele não reza no microfone, a gente não escuta o que ele está rezando. E aí, às vezes, o órgão faz um fundinho, mas às vezes não, às vezes fica aquele completo silêncio. Você não escuta nada dentro da igreja. Se alguém derrubar um alfinete no chão, vai fazer barulho, né? Aí o que acontece? As pessoas, terminada a Santa Missa, saem da igreja e lá fora elas conversam, lá fora elas se cumprimentam, lá fora elas colocam o papo em dia, mas dentro da igreja não. Então essa coisa que parte do povo tem que partir de você, meu irmão. Não adianta você só, eu concordo com vocês, tem muito barulho, mas você não fecha a sua boca, né? Então quando você for à Santa Missa, você vai lá para se encontrar com Cristo. E Cristo se encontra onde? No silêncio. Quem ama o barulho é o demônio, né? Então colabora, fica quietinho, né? Fecha a sua boca, fecha os seus olhos, faz a sua oração. Se tem uma pessoa do seu lado que está conversando, não vai chamar a atenção dela ali também. Mas depois, quem sabe num outro momento lá fora, você conversa, olha, vamos tentar melhorar, vamos tentar mudar, vamos tentar fazer silêncio dentro da igreja, que é fundamental. Sim, existe um texto, até não muito grande, sobre o silêncio de Maria. É lindíssimo, a gente pode até colocar no final do vídeo aqui, eu acredito, porque acredito que pode ajudar muita gente. Me ajudou, né? Até hoje me ajuda eu reler aquele texto ali, meditar sobre isso, mas Nossa Senhora, ela fazia o que? Ela guardava tudo no coração dela, né? Não quer dizer que ela não comentava com ninguém, ficava, mas aconteceu ali, que aconteceu comigo, não. Então, Nossa Senhora meditava, né? O silêncio de Maria. Nós precisamos o quê? Tentar imitar os santos, tentar imitar Nossa Senhora, tentar imitar o Cristo, né? Que mesmo sofrendo ficou calado. Tem toda essa questão, essa relação muito íntima, né, dos grandes santos com o silêncio. Nós precisamos mirar nisso, né, tentar imitar isso. Isso, então vamos finalizar, né? Voltamos lá para Santo Ambrósio. Se o demônio ama o ruído e Cristo se encontra no silêncio, afinal de contas, meu irmão, minha irmã, quem é que você quer encontrar? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.